Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais uma sessão de conciliação. O vídeo de hoje é voltado para dois tipos de pessoas que carregam tipos de discursos diferentes. Primeiramente, as pessoas que tendem a achar que a cultura no Brasil, principalmente em relação à música e à arte, está em decadência já faz um tempo, que o povo brasileiro hoje em dia não tem cultura. E outro tipo aqui seriam as pessoas que apreciam os artistas de hoje em dia e que insistem em dizer que eles têm valor na cultura brasileira, sim. Se você se identificou com qualquer um desses dois discursos, com qualquer um desses dois lados, fica no vídeo até o final, porque eu vou fazer o máximo para que essas duas opiniões diversas entrem em acordo. Espero que a gente consiga. Para começar então essa conciliação, vamos deixar aqui bem separado esses dois grupos que têm opiniões tão diferentes. Vamos chamar eles de grupo A e grupo B. No grupo A, para todo mundo entender exatamente a quais pessoas eu estou me referindo, eu vou reproduzir aqui alguns comentários que eu coletei das redes sociais. Comentários do tipo: meu Deus, o que aconteceu com a nossa cultura? Olha os artistas que os jovens de hoje estão escutando. É só porcaria, essa geração tá perdida. Já o grupo B é o grupo que geralmente nas redes sociais tende a postar os seguintes comentários: a música é o reflexo da cultura de um povo. O funk é a expressão da cultura da favela e é um símbolo de empoderamento e resistência. Toda forma de arte deve ser valorizada e respeitada como forma de expressão. A primeira coisa que todo mundo deve saber em qualquer conflito de opiniões é que é muito importante você ouvir o que os dois lados têm a dizer. Vamos aqui então falar primeiro do grupo A. Esse grupo, a gente nunca pode generalizar de onde vêm as opiniões, mas, em grande maioria, é composto principalmente por uma geração que teve a sua juventude voltada ali na década de 80. E constantemente traz alertas nas redes sociais para algo que eles chamam de diminuição da qualidade musical, tanto no mundo, mas principalmente no Brasil. Recentemente nós tivemos vários posts compartilhados com algumas informações um pouco falsas ali, mas que nos faziam refletir. Faziam uma comparação com os classificados como melhores artistas do ano de 2017, onde nós tínhamos Anitta, Pablo Vittar, Mari Maraíza, Luan Santana, e comparando esses artistas com os classificados como artistas do ano lá nos anos da década de 80, Legião Urbana, Cazuza, Djavan, Lulu Santos, Engenheiros do Havaí. Realmente, é uma mudança de estilo gritante. Mas o que essas pessoas querem dizer quando eles dizem que a qualidade musical diminuiu? Afinal, o que exatamente é qualidade musical? Afinal, então, se as pessoas de antigamente gostavam do que tinha qualidade e as pessoas de hoje em dia não gostam, a gente está então generalizando todo mundo para falar que hoje em dia as pessoas não gostam do que tem qualidade? Quer dizer então que toda nova geração tem mau gosto? É isso? Eu acho que não é bem por aí. Bom, a gente poderia resolver toda essa situação de uma forma bem simplista, com aquela velha frase que a sua mãe sempre dizia: que gosto é igual cada um tem o seu. Sua mãe te dizia isso. E assim ficaria tudo bem, não é? Cada um vai ouvir o que gosta, cada um ali em paz, e ficaria tudo lindo. Infelizmente, a nossa realidade está longe de ser assim. Estou dizendo isso porque a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui no vídeo de hoje: pessoas que se sentem ali parte do grupo A, parem de dizer o seguinte: hoje em dia eu não tenho direito de não gostar da Anitta, porque o povo já começa a me criticar. Eu não tenho direito de não gostar do Pablo Vittar. Gente, entende uma coisa: você tem direito de não gostar do que você quiser. Mas existe uma diferenciação muito simples que todo mundo tem que entender. Não gostar de alguma coisa é muito diferente de odiar alguma coisa. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição para vocês, do Espartago Santiago, que ele fala muito sobre isso e eu recomendo que vocês assistam ele também. Onde ele fala sobre isso, que quando você não gosta de algum artista, você simplesmente ignora ele. Eu posso citar a mim mesmo de exemplo. Tenho que confessar que o estilo de música do Pablo Vittar não é um estilo de música com o qual eu me simpatizo muito. Então, como é um artista que eu não gosto, quando ele lança uma música nova, eu simplesmente não escuto. Quando ele lança um clipe novo, eu simplesmente não assisto. É diferente da pessoa que odeia o artista. A pessoa que odeia, ela nutre tanto ódio que ela vai atrás do artista só pra falar mal dele. E, gente, pra que odiar um artista? Nesse mesmo vídeo que eu indiquei, o Spartacus ainda fala uma coisa muito interessante. Quando as pessoas criticam que os artistas de hoje em dia não têm qualidade musical, olhando para os aspectos da música mesmo, em questão, por exemplo, de alcance vocal.
né? Ele fala uma coisa que é muito interessante para a gente pensar, que com o passar das décadas, a noção de artista musical foi completamente alterada na cabeça das pessoas. Antigamente, um artista se resumia quase que simplesmente à música. Hoje em dia, o artista ele é a música, ele é o vídeo, o clipe que ele grava, ele é as roupas que ele veste, ele é a ideologia que ele passa, a performance que ele faz no palco. Então, muitas vezes, sim, existem artistas hoje em dia que às vezes não têm um alcance vocal muito grande, não têm uma habilidade musical muito grande, mas conseguem sim obter sucesso porque eles representam uma ideologia que agrada ali um grande número de pessoas. E isso não é uma coisa ruim, é simplesmente uma mudança de perspectiva na sociedade. E ainda tem outra coisa que, se você não concorda com o que eu disse anteriormente, é uma coisa muito mais simples de entender. Existem sim tipos de músicas com finalidades diferentes. Existem músicas que estão ali sim para passar uma crítica social, para passar uma mensagem forte, e existe música que está ali simplesmente para a pessoa dançar, simplesmente para a pessoa se divertir. Afinal, quando a Marília Mendonça, quando a Ivete Sangalo estão cantando as músicas dela, elas não estão querendo criticar o sistema político brasileiro, elas só querem que você se divirta. E isso não é errado, e isso não é da geração atual. Desde que existe música, sempre existiu esses tipos de música que, vamos colocar de forma bem didática, músicas que a gente pode dividir aqui em duas caixinhas, a caixa 1 e a caixa 2. Na caixa 1, músicas com mensagens de cunho social, de letras muito bem detalhadas, com metáforas falando sobre a situação do país ou situação global. E na caixa 2, músicas que estão ali para tocar na balada, para tocar em churrascos, para tocar em bares, que são músicas pra gente se divertir. Velha guarda que eu digo. Eu ia falar isso, gente. As músicas mais idiota. As músicas do Roberto Carlos não te acrescentam em nada, nada. Exatamente. E ele é o rei. E ele nem canta bem, canta. Tá vendo? Tipo assim, isso sempre existiu. Além de sabermos que isso acontecia no passado, a gente não pode esquecer de que ainda existe artista fazendo MPB hoje em dia. A Ana Vilela, por exemplo, estourou no ano passado com uma música que tinha uma letra belíssima. Tem bala? É. Que tipo assim, enjoou, mas... seguindo em frente, né? Não é? Com várias metáforas e reflexões ali que eu não acho que tá com uma qualidade tão diferente do MPB de antigamente. Então a gente tem a Ana Vilela, a dupla Ana Vitória, até mesmo o Thiago York, que anda se arriscando num estilo de MPB aí que tá ficando legal. Então é isso, desde a década de 80 já era possível você dividir as músicas nessa caixa 1, nessa caixa 2 e entender que as duas caixas tinham seu propósito e seu espaço. Contudo, voltando lá para o que o grupo A geralmente diz, tem uma coisa que é bastante criticada por esse pessoal, que não deixa de ser verdade, que as músicas ali, principalmente na década de 80, tinham um caráter de críticas políticas muito grande, com letras muito inteligentes, que faziam críticas muito sábias para aquela época, né? E que esse caráter, essa crítica política não existe mais nas músicas que viralizam hoje em dia. Falando em palavras mais simples, como todo mundo diz, o jovem de hoje só escuta música de putaria. A questão é que não é bem assim. Não é muito correto quando a gente fala que as músicas de antigamente falavam sobre críticas políticas. Se você parar para fazer um apanhado geral da história da música, você vai ver que a música, em 90% da história, tem a mesma função. A música sempre foi uma vontade do ser humano de adquirir a sua liberdade. Liberdade em que sentido? Quando o sertanejo romântico está ali cantando a música dele, é a liberdade de extravasar os seus sentimentos para o mundo. Lá na época da ditadura militar, o pessoal não tinha liberdade de fazer crítica política. E era por isso que eles colocavam crítica política nas músicas, porque as músicas eram uma forma de liberdade de expressão, e eles colocavam as críticas nessas músicas. Hoje em dia, mesmo na crise política que enfrentamos, as pessoas têm liberdade de expressão. Afinal, hoje em dia, a pessoa não precisa ter conhecimento nenhum sobre política para conseguir ali falar o que ela quiser nas redes sociais, muitas vezes sem sofrer qualquer consequência pelo que ela está falando. Qual é o tipo de liberdade que as músicas que viralizam hoje em dia estão buscando então? Desde o início dos anos 2000, o foco principalmente nas músicas que viralizam entre os jovens tem sido a liberdade
no sentido de autoafirmação, de dizer para o mundo quem você realmente é. A gente viu isso ser viralizado de várias formas. Isso foi viralizado, por exemplo, nos Estados Unidos, com a Katy Perry cantando Pra Você Ser um Fogo de Artifício quando a gente era adolescente, com a Lady Gaga trazendo toda aquela bizarrice, sendo um ícone LGBT. E mais atualmente, com todas as representações brasileiras muito fortes que nós temos, de principalmente mulheres mostrando que elas estão ali para ser o que elas quiserem ser, que elas podem cantar sobre o que elas quiserem cantar e falar sobre qualquer assunto que venha em mente delas, que elas são seguras do seu corpo, do seu caráter, das suas escolhas e da sua liberdade. Ou seja, as músicas continuam falando sobre liberdade. Só que é um foco diferente porque a juventude de hoje em dia sofre problemas diferentes do que a juventude da época da ditadura civil-militar. O grande mal que assola os jovens de hoje em dia é exatamente essa questão da depressão, por não poder mostrar para o mundo quem você verdadeiramente é. E a música faz isso de uma forma muito linda hoje em dia. Mas aí a gente chega ainda sobre um outro ponto, que a gente vai chegar antes de chegar no ponto mais difícil de todos. O que muita gente reclama. Se é para falar então da liberdade em vários aspectos, por que é que as músicas que viralizam hoje em dia parecem 90% delas falar somente sobre sexo? É tudo sempre falando sobre sexo. E aí eu fiz esse questionamento nas redes sociais e eu comecei a parar para me perguntar, gente, qual é mesmo o problema das músicas falarem sobre sexo? Sabe, já é século XXI, a gente já está em 2018 e a gente já tem que deixar de enxergar o sexo como um tabu. Gente, o sexo, caso você não saiba, é uma coisa na qual todo mundo pensa, sobre a qual todo mundo fala e é uma coisa que todo mundo faz. Se não faz, queria estar fazendo. Então, gente, falar sobre sexo nas músicas hoje em dia é uma coisa importante, sim. É importante principalmente para as mulheres que foram criadas numa sociedade que ensina elas que elas não podem falar abertamente sobre essas coisas. Quando você vê ali uma cantora, então, que está ali cantando sobre sexo e falando sobre a consciência que ela tem do corpo dela, sabe? E da sexualidade dela, isso é uma coisa bonita de se ver, que tem que ser admirada. Mas aí, a gente chega então no problema principal. Nós concluímos então que a música pode estar tanto na caixinha 1 quanto na caixinha 2, né? E que a música é, enfim, uma forma de liberdade, seja liberdade de expressão ou seja liberdade de estar ali simplesmente para dançar e se divertir. Mas, e quando a gente começa a falar sobre responsabilidade social? É aí que entra o problema. Vou citar aqui um exemplo. É muito diferente quando a Pablo Vittar, por exemplo, chega ali e canta que ela não espera o carnaval para ser vadia, que ela é todo dia. Ele está se referindo a ela mesma. Ela está falando de um conceito da palavra vadia que as pessoas usam para julgar ela e ela está ali se afirmando que ela não vai se deixar ser julgada por outros e que ela vai ser quem ela é. E é muito diferente então você fazer esse discurso com liberdade de falar sobre sexualidade se referindo a você mesmo do que você objetificar outra pessoa e dizer, por exemplo, taca a bebida, depois taca a pica e depois abandona ela na rua. Então é aí que começa a conversar com o grupo B, o grupo que defende com unhas e dentes os artistas de hoje em dia. Gente, vamos tomar muito cuidado. Esse tipo de música, quando você começa a interferir ali no espaço do outro, quando você começa a objetificar o outro, não é um tipo de música que deve ser aceito porque ele é um reflexo da cultura de um povo. Esse tipo de música não deve ser aceito. É nesse ponto da história que eu volto lá para aquelas duas caixinhas, a caixinha e a caixinha 2, e eu crio aqui pra gente a caixinha 3. Nós ficamos aqui então com 3 grupos. O grupo da caixinha 1, onde as músicas têm um conteúdo que querem passar geralmente uma crítica social. O grupo da caixinha 2, onde as músicas só estão ali para entretenimento. E chegamos no grupo da caixinha 3, onde nós precisamos colocar algumas músicas que não devem ser aceitas pela sociedade. Quando a gente observa bem o que a gente pode colocar nessas 3 caixas, a gente percebe que a gente não está falando só de música. A gente está falando de completamente tudo que tem na nossa sociedade hoje em dia. A gente está falando de política, a gente está falando de religião, a gente está falando de cinema, a gente está falando da arte como um todo. É aquela velha frase que todo mundo já ouviu muitas vezes, mas por que é tão difícil as pessoas entenderem? Você, assim como todo cidadão, tem liberdade de expressão. Mas a sua liberdade de expressão termina quando você começa a afrontar os direitos do outro. E foi exatamente fazendo essa conciliação
que eu de repente me dei conta de uma coisa que fez o meu discurso sobre as 3 caixinhas mudar completamente. Para vocês entenderem que essa questão realmente está em tudo quanto é forma de arte, eu vou falar de um ponto bem simples com o qual a gente convive: o YouTube. Vou contar uma coisa bem rápida que aconteceu comigo em relação ao toga. Há algum tempo atrás, uma pessoa me perguntou para mim uma vez se eu não tinha raiva do Felipe Neto. Eu perguntei por quê. A pessoa disse assim, que ela via que no toga a gente sempre se esforçava para pesquisar, para fazer roteiros, para citar filmes, citar séries. E quando a gente olhava para o Felipe Neto, ele estava fazendo lá vídeos que geralmente pareciam não ter tanta preocupação com o conteúdo, né? E o cara tá lá viralizando com 16 milhões de inscritos, nem sei mais quantos ele tem. E eu fiquei refletindo sobre isso. E o pior é que na época que a pessoa me fez essa pergunta, eu acho que eu tinha raiva do Felipe Neto. Mas não uma raiva de uma forma egoísta, tipo assim, queria que vissem o meu canal e não dele. Mas de às vezes comparar canais no mesmo patamar. Por exemplo, a Natália aqui do canal comparava muito o trabalho dele com o trabalho do Felipe Castanhari, do Nostalgia. E eu vi essa comparação também, sabe? Por exemplo, são 2 pessoas que a gente tem que reconhecer o método de cada um deles, mas que o Castanhari tem todo o lado de humor, de fazer graça no canal dele também, mas ele tinha quadros ali que se preocupavam em mostrar para crianças conteúdo científico, conteúdo de história, fazer debates sobre questões sociais. E aí eu ficava pensando, gente, por que esse tipo de conteúdo não tem relevância? E eu tive uma experiência muito boa no ano passado, que foi o seguinte: nos últimos 3 anos, eu tive a experiência de ser professor em uma escola, que era um colégio particular aqui de Berlândia, onde eu dei aula para crianças e adolescentes com a idade ali de 6 anos até os 13 anos de idade. E eu me lembro bem de um dia discutindo ali sobre questão de leitura na sala de aula, onde uma turma ali de 11 a 12 anos mostrou para mim os livros que eles estavam lendo. Todos eles estavam lendo livros. A sala tinha em torno de 25 alunos. Desses 25 alunos, tipo assim, 20 alunos estavam lendo o livro do Felipe Neto. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, poxa, eles leem só isso, não leem, não assistem, não falam sobre nada diferente. Até que eu percebi que tinha um grupo ali de 4 alunos que estavam com livros diferentes. 2 deles estavam lendo Harry Potter, um deles estava lendo o livro do John Green e uma delas estava lendo O Diário de Anne Frank, um livro que eu achei assim, sabe, para uma criança de 11 anos ler, mas beleza. E eu me propus a conversar com eles sobre os livros que eu estava lendo. Foi uma aula em que todos eles falaram sobre as questões das convivências familiares que eles têm. E eu percebi uma coisa que, gente, era praticamente geral ali. No grupo, no grande grupo, a grande maioria que lia o Felipe Neto, a família daqueles jovens sempre pulava ali entre 2 opções. Ou era aquele tipo de família assim, que não dava a mínima pro que o adolescente estava vendo, estava assistindo, estava ouvindo. Ou então, é um tipo de mães e pais que proibiam o filho de assistir o Felipe Neto, ou youtubers no geral. Esses filhos que eram proibidos eram os que mais assistiam eram os que mais assistiam os youtubers. E aí eu fui conversar principalmente com a menina que estava lendo O Diário de Anne Frank. E ela veio contar pra mim sobre como a mãe dela não proíbe ela de assistir completamente nada. Ela também assistiu o Felipe Neto e a mãe dela assistia junto com ela. Só que elas faziam uma troca. A mãe pedia também que a filha assistisse coisas que a mãe gostava. E a filha estava lendo o Diário de Anne Frank porque foi uma indicação da mãe. Quando você para pra pensar em tudo isso, você vê como o resultado para tudo está numa coisa tão simples, que é a questão do diálogo. Porque naquele mesmo dia, eu mostrei para eles canais de YouTube que eu achava que tinham um conteúdo um pouco mais diversificado. Canais que são grandes, eu mostrei o Nostalgia, mostrei a Nilce, o Leon. E o que aconteceu? Eles deixaram de gostar de Felipe Neto? Não, continuam gostando. Só que eles passaram a assistir outros tipos de canais e começaram a diversificar ali mais o conteúdo que eles assistiam. Foi então que eu cheguei na última conclusão, que era uma conclusão muito importante, que não havia motivo nenhum para que qualquer pessoa sentisse raiva do Felipe Neto. Exatamente por quê? Qual é o parâmetro para você falar que um canal tem conteúdo e o outro não? Afinal, eu fui parar para pensar, aqui no Toga Voadora, a gente pesquisa muito para falar sobre tudo que a gente fala. A gente quer trazer notícias sobre o mundo nerd, sobre cinema, sobre séries, mas me responda uma coisa. Se você mostrar o Toga Voadora para sua avó, que não gosta de cinema, que não gosta de série, que não gosta do mundo nerd como geral, vai ter algum conteúdo para ela? Pelo contrário, a sua avó vai ver muito mais conteúdo nas novelas da Rede Globo, que estão ali todo dia mostrando uma realidade mais palpável ali com a qual a sua avó convive. Da mesma forma,
Você pode muito bem assistir ali o clipe da Anitta dançando no meio da favela e não se identificar com aquilo de forma nenhuma, achar que aquilo não tem conteúdo, mas aquilo ali tem muito conteúdo de uma pessoa que vive naquele meio. Então tá tudo bem, você pode gostar ou não gostar do Felipe Neto, você pode gostar ou não gostar do Toga Voadora, a sua avó pode não gostar do Toga Voadora e você pode gostar ou não gostar da Anitta. Você pode não gostar de ninguém, mas você não precisa odiar ninguém. É por isso, gente, que quando a gente separou aqui as músicas e as obras de arte no geral, em caixa 1, caixa 2 e caixa 3, a gente percebe o seguinte, que não existe esse negócio de caixa 1 e caixa 2, porque não tem como você separar músicas ou obras de arte naquelas que têm conteúdo e que fazem crítica e naquelas que são meramente para entretenimento. Porque se uma coisa tem conteúdo ou não, isso varia de pessoa para pessoa. Então a gente pode juntar a caixa 1 e a caixa 2 numa caixa só. Dentro dessa caixa aqui, todo mundo é livre para gostar do que quiser, para não gostar do que quiser, para ouvir o que quiser. O problema, então, é saber diferenciar o que entra na caixa 1 e 2 do que entra na caixa 3. Na caixa 3, a gente coloca tudo aquilo que está passando uma mensagem ofensiva para as outras pessoas e descarta. Então, façamos o seguinte acordo entre as partes. Primeiro, grupo A. Tirem uma expressão do discurso de vocês. Os jovens de hoje em dia. Por favor, vocês precisam ter diálogo com essa nova geração. Exatamente para que esse ciclo de pais achando que o que os filhos veem, assistem, consomem não presta, para que esse ciclo deixe de existir. Se você acha que o funk que ele escuta, que o youtuber que ele assiste não possui conteúdo de qualidade, primeiramente, você respeita. Segundamente, você tem o direito de chegar nesse jovem e conversar com ele sabendo, reconhecer a qualidade naquilo que ele assiste e poder indicar para ele outras obras que, na sua opinião, tenham às vezes um conteúdo mais bacana. E do outro lado, grupo B. Se proponham a experimentar coisas novas. Não sejamos uma geração que está sempre consumindo apenas um tipo de música, um tipo de filme, um tipo de série. Você pode ler sim livros de youtubers e você pode ao mesmo tempo ler o Diário de Anne Frank. Dá muita felicidade quando você vê um jovem eclético. Eu tenho uma irmã assim em casa, com 16 anos, a playlist dela tem pagode, MPB, funk, tem de tudo, sabe? Isso é diversidade, gente. E eu quero que vocês se disponham nesse acordo a estar abertos a encarar isso. Naquela caixinha que a gente juntou, a caixa 1 e 2, descubram tudo que é lá dentro, vasculhem de tudo um pouco. A gente precisa dessa diversidade. Para finalizar, e quanto à caixa 3? O que a gente vai fazer com ela? A caixa que ofende os outros, que ofende os direitos humanos? Vamos odiar tudo que tem nessa caixa? Não, porque o ódio não é a resposta para nada. Sobre essa caixa, a gente vai ter o quê? Diálogo. A gente vai dialogar um com o outro para que todo mundo consiga entender da forma mais politizada, da forma mais civilizada possível que apologia ao estupro não é liberdade de expressão. Apologia ao estupro é crime. Liberdade de expressão é outra coisa. Respeitem um ao outro e vamos parar com esse discurso de que a minha geração é que tinha o gosto melhor. Moral da história, e não é que depois de tanto tempo ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais? Se você concorda ou não concorda com o que teve aqui nesse vídeo, deixe aí o seu comentário, fale a sua opinião, curta para dar aquela força, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo Conciliador.